Olha lá. Então, pessoal, eu estou ingressando aqui também pela câmera do celular para poder usar o quadro e ficar mais fácil para a gente poder conseguir usar o quadro e conseguir conversando aqui, tá? Então, eu vou continuar com o microfone, pessoal, do computador. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês podem falar, tá? Vejam se vocês conseguem visualizar pela minha outra câmera, por favor. Se vocês vão conseguir visualizar pela câmera lá no quadro. Já me dá um ok aí. Pronto, tá virado. Tá virado, Tá virado. né? Tá, deixa eu conseguir, deixa eu virar aqui. Pro, você não precisa fazer isso. Dá pra virar no Zoom a câmera. Não, mas o celular, se eu virar, você fala virar o tripé? Não, é porque ele tava é- de lado. Mas se Tem você, uma mas função dá do pra Zoom. você virar a câmera do Zoom e fica certinho. Mas pelo celular dá pra virar, Rubinho? Hã? Pelo celular dá pra virar? Ah, sim. Daí vocês também começam a me ajudar aí, né? Deixa eu aceitar aqui, ingressar. Deve dar, eu não tenho certeza, mas acho Não, que ele sim. não dá. Ele não dá, por isso que eu não consegui. Mas obrigada pela sua ajuda. Aí. Estão conseguindo ver? Sim. Só tá um pouco torto, mas tá mais certinho que o da outra vez. Aí. Não, Melhor? tá torto. Tá torto ainda, né? Mas é porque ele não tá... Assim, ele não tá de lado igual o outro, mas ele tava um pouco torto. É porque se eu deixo aqui, ele cai. Melhora, né? Aí. Então, vocês agora vão me falar aí. Quando vocês pensam, tá bem tortinho. Uhum. Deixa eu ajustar aqui. Eu consigo apertar. Ele não tá parando. Aí. Vai ficar um pouquinho tortinho. Então, vamos lá. O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne, que escreveu a obra. E me falem aí, quando vocês pensaram no título Menino do Pijama Listrado, qual é a ideia que surgiu na mente de vocês? Me falem aí. O que essa história vai reportar? O que essa história vai contar? O que surge na mente de vocês aí? Um menino com pijama listrado. Um menino vestido com pijama? Vocês É. acham, então, que a obra vai apresentar um menino vestido com pijama? Tá, vou colocar aqui. Como eu já tinha visto antes, eu já sabia, mas... Também. Então, para aqueles que não sabem ainda, um menino vestido com pijama. Tá. Vocês pensam que ele está vestido com pijama. Mas eu acho que, assim... Será eu que não ele lembro... está vestido com pijama? Eu já vou até colocar aqui, ó. Eu preciso ler a obra para saber se realmente é um pijama. Será? Então, primeiro questionamento aqui. Segundo, qual é a outra hipótese que nós podemos ter aí? Quais são os outros questionamentos? Não é bem uma hipótese, mas eu acho que... Mas parece que o título não se refere bem ao protagonista, e sim ao o segundo, entre aspas, protagonista do... Tá, você quer dizer, então, que o menino do pijama listrado não está centralizado Bruno. na personagem Bruno, mas sim no Shimu. É isso? É. Tá. Então, o personagem principal também, né? Nós temos duas personagens principais, o Bruno e o Shimu. Serão Então. as duas principais personagens aí. Ok, outro questionamento que você pode fazer aí. O menino do pijama listrado. O que essa obra vai abordar? A xenofobia. Nazismo.
xenofobia, Campo de concentração. campo de concentração. Segunda Guerra. Ótimo. Não, na real não pega muito Segunda Guerra, pra ser sincero. Pega mais o nazismo mesmo. Então vamos lá. E Nazismo. nazismo é da Segunda Guerra. Sim. Sim, mas não retrata a Segunda Guerra, a guerra mesmo. Eu sei que é na Segunda Guerra, cabeça. Ô, Bovinho, ok. Tá? Mas ele quis colocar a temática aqui da Segunda Guerra Mundial. Mas aí você quer dizer, eu entendi o que você quis dizer. Ele foca no nazismo e nos campos de concentração. No campo de concentração. Só que ele retrata, sim, sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas nós vamos confirmar tudo isso. Alguém mais quer colocar uma outra hipótese? Nós vamos ficar só falando sobre o campo de concentração, sobre nazismo, A visão de uma criança sobre o que tá acontecendo. Legal. Visão de uma criança sobre o nazismo. Então, nós temos uma temática social. Será que essas crianças têm uma totalidade sobre o nazismo? Será que elas têm uma visão Não. total ou elas têm uma visão particular? Então, eu vou colocar Particular. ela tem uma visão total ou particular. Eu quero que vocês anotem no caderno de vocês esses levantamentos que vocês colocaram aqui. Porque ao longo da nossa leitura, nós vamos iniciar agora a nossa leitura compartilhada, a exemplo do que nós já estávamos fazendo na escola, nas nossas aulas presenciais, mas nós vamos procurar responder, né, essas temáticas que vocês colocaram aqui. Será que o menino vestia pijama? Tem xenofobia? Vai apresentar o campo de concentração? Como será esse campo de concentração? Eles vão apresentar esse campo de concentração. Já respondi aqui, né? Eu falo, já que ele vai apresentar o campo de concentração, ele vai apresentar o campo de concentração de uma maneira romantizada ou de uma maneira real? O nazismo. Real. Vai falar sobre o nazismo. Também vai romantizar o nazismo ou vai reportar o nazismo de uma maneira geral? A Segunda Guerra Mundial. Romantizar o nazismo. Será? Como será a visão de uma criança aí? Ok? Eu vou dar um O campo de concentração eles apresentam melhor. Quer dizer, eles apresentam uma visão geral. Porque não mostra muito o cara, tipo, o Shimu vendo o campo como alguma coisa divertida, assim. Ele vê deixei a câmera lá ainda do celular. Deixei desligado o áudio lá para não dar probleminha aqui. Mas eu quero que vocês anotem, tá? Vou dar um minutinho para vocês aí escreverem no caderno de vocês. Todos anotando. Eu estou olhando vocês aqui. Quem está com as câmeras ligadas é a maioria de vocês. Graças a Deus. Yes! Muito feliz. Assim eu não me sinto sozinha. Eu não tenho certeza, porque faz muito tempo que eu vi, mas eu acho que o título é como o Bruno vê o Shimu dentro do campo de concentração. Tá. Só que é o seguinte, pessoal, é muito importante nós fazermos a comparação. E aí será o nosso último ponto sobre essa história. Comparar o livro com o filme. Então, se você quiser ir lendo a obra e já assistindo ao filme também, legal, porque você já começa a perceber o que o livro tem, o que o filme tem, o que diferencia, o que não diferencia. Será que a visão, ela foi... Claro que ela é sempre modificada, né, pessoal? Eu sempre explico para os alunos assim. Quando os livros vão para as telas, quando eles ganham as telas, as telonas, né, o cinema, você observa que precisa de uma adaptação. E essa adaptação é para quê, gente? Para a imagem, casar com o texto, casar com a história, para caber, para dar o tempo necessário. Você não lê um livro em 2 horas, então você tem que colocar um filme, uma história em 2 horas. Então, por isso que, né, o diretor, o escritor da trama, ele pensa em tudo isso. Ele pensa na imagem, ele pensa no tempo, como que ele vai fazer para encaixar tudo isso. Então, o que ele faz? Ele corta algumas coisas. Então, o livro ele tem sempre aprofundamentos maiores do que o filme.
E é ruim, porque você lê a obra e você fica, ai, faltou aquela parte, eu gostava tanto daquela parte. Então, assim, para quem lê primeiro, se frustra um pouco diante dos filmes. Mas os filmes trazem a representação, talvez, um pouco da nossa imaginação. Então, quando você lê e aí você assiste, você fala, eu imaginava o personagem tal de maneira diferente, eu imaginava o personagem tal de maneira diferente. Mas alguns filmes têm uma adaptação muito semelhante da escrita. Só que você só é capaz de fazer isso se você ler a obra. Então, nós precisamos ler. Então, automaticamente, eu não estou proibindo, falando, não é para ver o filme, não é para assistir ao filme. Não, não estou falando isso. Pode até assistir, eu acho super legal. Só que não é para abandonar a leitura, para vocês saberem o que há nessa magia aqui. E principalmente porque nós estamos abordando um conteúdo, pessoal. O nosso tema e o nosso conteúdo é a linguagem literária. E como a linguagem literária é trabalhada no Menino do Pijama Listrado. Como que nós vamos reconhecer a conotatividade, a denotatividade, se há termos subjetivos, se há termos objetivos, se há ficção, se não há ficção, se as histórias são relatadas de acordo com a visão de um narrador. Tem um narrador? Narrador em primeira pessoa, não é? É uma narrativa? Tem trechos descritivos? Para isso tudo nós vamos nos apropriarmos e valermos da linguagem literária. Então, a linguagem literária, todo esse conteúdo, ele vai ter sentido na prática pra gente, que é por meio da leitura. Eu vou desligar a câmera. Todos vocês já notaram, o pessoal que estava lá no nosso quadro? A Luísa, ok? Me dá o joinha aí, gente. Cadê os joinhas? Estela, João Pedro, Felipe, cadê o joinha? Ótimo. Dudu? Isso, Dudu, tá comigo aí. Ítalo, cadê o joinha, Ítalo? Raíssa, Theo, Luiz Gustavo, Arthur, Laisa, Vitória, Clara, Giovana. Raíssa copiou. Legal, Raíssa. Gente, preciso dos joinhas de vocês, tá? Vou desligar aqui a câmera, então. Se voltarmos a fazermos as anotações, eu volto aqui para a nossa reunião. Ok. Professora, não. Pode falar, Salazar. Então, tá acabando a bateria e eu não tenho carregador, então se eu sair do nada, eu não consigo voltar pra aula. Salazar, lê o livro, tá? A gente vai estar lendo o livro. Tá bom. E tem o livro aí em PDF, ok? Beleza, obrigada. Se você não tiver papel, beijinho. O Bovinho quer fazer a leitura da página 9 para quem está com o livro em papel. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês também, para não termos a desculpa de falarmos que estamos sem o livro, tá? Então, aqui, ó, John Boyne. Esqueci meu computador em casa, não vai dar pra ler. Poxa, e agora, hein? Pena que você não tá na sua casa, né? Não. Não tem como, né? Tá. Pode começar? Pessoal, aqui, ó, só para constar aqui. O Bovinho vai ler essa página, certo? O Dudu... Opa! Deixa eu parar aqui, que eu estava fazendo outra coisa. O Dudu vai ler a segunda página, tá, Dudu? Deixa eu ver como que eu faço aqui. Segunda parte, tá, beleza. Tá? Aí, o Dudu Eduardo Pereira. O Eduardo de Mello vai ler a terceira página da história. A Regina vai ler a quarta. Mas antes disso, eu estarei interrompendo, porque nós estamos fazendo a leitura compartilhada e vocês também podem interromper e falar, professora, o que significa isso? Perguntar se tiver alguma dúvida ou se quiser acrescentar alguma informação. Para isso que nós estamos lendo juntos, tá? Um dia chuvoso, tão gostoso, um dia ótimo para lermos. Ah, não. Não foi legal, não. Acordar com raio, não foi. Mas leitura e chuva é muito gostoso. Vocês vão ver. Vai lá, Bobinho, pode começar. Bruno faz uma descoberta. Certa tarde, quando o Bruno chegou em casa vindo da escola, surpreendeu-se ao ver Maria, a governanta da família, que sempre mantinha a cabeça baixada e jamais levantava os olhos do tapete, de pé no seu quarto, tirando todos os seus pertences do guarda-roupa e arrumando-os dentro de 4 caixotes de madeira.
Até mesmo aquelas coisas que ele escondera no fundo e que pertenciam somente a ele e não eram da conta de mais ninguém. O que está fazendo? Ele perguntou tão educadamente quanto pôde. Pois, embora não estivesse contente por chegar em casa e descobrir alguém remexendo nas suas coisas, sua mãe sempre lhe dissera para tratar Maria com respeito e não simplesmente imitar a maneira com que seu pai a tratava. Tire as mãos das minhas coisas. Parou aí, tá? Quem tá com o livro pega o lápis e acrescenta uma informação. E vocês que estão sem o livro, estão sem o livro papel e estão com o livro em PDF, vai anotar no caderno de vocês aí, tá? O que vocês já anotaram no quadro, vocês vão fazer relação aí. Nós temos uma informação implícita aí. Olha como nós podemos trabalhar com a questão interpretativa dos explícitos e dos implícitos. Qual é a informação implícita que tem aí? A maneira com que o pai dele age? Exatamente. Isso é uma ideia implícita. Como que o pai dele age? Onde que eu coloco isso? Trata Não mal. tirei as mãos das minhas coisas? Quando nós percebemos que como que o pai trata, na verdade, como fala, o levantamento implícito é que o pai trata bem a Maria? Não. Não. Como que ele trata? De uma maneira Não. ríspida, de uma maneira estúpida. Tire as mãos das minhas coisas. Quando ele fala tire as mãos das minhas coisas, ele está agindo de uma maneira autoritária. Então, a informação implícita é que o pai é uma pessoa autoritária. Então, você já pode colocar aí ao lado, gente. O pai age de uma maneira autoritária. Isso o João Pedro colocou aqui no chat. O pai é autoritário. Perfeito, João Pedro. É isso aí. Então, a informação implícita, pai autoritário. Tá vendo, gente? Esse é o tipo de questão que pode cair em um simulado e uma avaliação para vocês. Eu colocar o termo, né, que está implícito, tá vendo? Pode ser que o pai de Bruno, né, como era o comportamento do pai do Bruno perante os seus subordinados e até com relação à família. Ok? Será que com relação à família ele também agia dessa mesma maneira? Será que ele tratava o Bruno desse jeito? Será que no livro vai tratar de um jeito e no filme vai tratar de outro? Vamos descobrir. Continua a leitura aí, bobinho. Maria sacudiu a cabeça e apontou para a escada atrás dele, onde a mãe de Bruno acabara de aparecer. Era uma mulher alta, de longos cabelos ruivos, presos numa espécie de rede atrás da cabeça. Ela estava retorcendo as mãos em sinal de nervosismo, como se houvesse algo que ela não quisesse falar ou alguma coisa em que não quisesse acreditar. Mãe, disse Bruno, marchando em direção a ela. Bobinho, você vai continuar lendo. Porque é até o final da leitura da página em PDF, tá? Ok. Então, você vai ler O que está até a acontecendo? aventura. Até a aventura. Pode marcar no seu livro aí, Ok. até a aventura. O que está acontecendo? Por que Maria está mexendo nas minhas coisas? Ela está fazendo suas malas, a mãe explicou. Precisa falar essas partes? Precisa? Precisa. Esse livro, sim. Beleza. Fazendo minhas malas? Ele perguntou, repassando rapidamente os eventos dos últimos dias para avaliar se foram um mau menino ou se disseram em voz alta as palavras que ele sabia não poder dizer e por isso estava sendo mandado embora. Mas não conseguiu pensar em nada que justificasse tal pensamento. Na verdade, durante os últimos dias, ele se comportara de maneira perfeitamente decente com todos e não conseguia se lembrar de ter criado nenhuma confusão. Por quê? Ele perguntou então. O que eu fiz? A mãe já havia entrado em seu próprio quarto a essa altura, mas Lars, o mordomo, estava lá, fazendo as malas dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer sem uma explicação satisfatória. Mãe, ele insistiu, o que está havendo? Estamos de mudança? Venha comigo até o andar de baixo, disse ela, levando-o até uma ampla sala de jantar onde o Fúria estivera para comer com eles na semana anterior. Conversaremos lá embaixo. Bruno desceu as escadas correndo e até ultrapassou na descida, de maneira que já estava esperando pela mãe na sala de jantar quando ela chegou.
Ele observou-a sem dizer nada por um momento e pensou consigo que ela não devia ter aplicado corretamente a maquiagem naquela manhã, pois órbitas dos olhos estavam mais avermelhadas do que de costume, como os seus próprios olhos ficavam quando ele criava confusão e se metia em encrenca e acabava chorando. Veja, Bruno, não há motivo para se preocupar, disse a mãe, sentando-se na cadeira na qual se sentara a bela mulher loira que viera jantar acompanhando o Fúria e que acenara para ele quando o pai fechou a porta. Na verdade, acho que é uma Interrompeu o seu áudio, Bovinho. Na Não, eu verdade, terminei de ler. não, mas só que na Ah, verdade na cortou. verdade, acho que será uma grande aventura. Ótimo. Quem que fala, quem que acha que será uma grande aventura? A mãe ou o Bruno? A mãe. A mãe. Então a mãe fala já justamente isso para tentar consolar o filho, né? Que já ela mais ou menos já espera, né, o que vai vir aí. Deixa eu mudar aqui a página do PDF. Opa. Só um pouquinho. Para quem entrou agora, pessoal, nós estamos lendo O Menino do Pijama Listrado. A leitura está aqui em PDF para quem não tem o livro papel para acompanhar. Quem tem o livro papel está na página 11, ok? Vai lá, Dudu, com você agora. Que aventura? Ele perguntou. Estão me mandando embora? Não, não é apenas você, ela disse, parecendo que abrir um sorriso momentâneo, mas mudando de ideia. Todos nós vamos embora. Seu pai e eu, Gretel e você. Todos os 4. Bruno pensou a respeito e franziu o senho. Não incomodava em especial se Gretel fosse mandada embora, porque ela era um caso perdido e só o metia em encrencas, mas parecia um pouco injusto que todos tivessem que acompanhá-la. Mas para onde? Ele perguntou. Aonde vamos exatamente? Por que não podemos ficar aqui? É o trabalho do seu pai, explicou a mãe. Sabe como isso é importante, não sabe? Sim, é claro, disse Bruno, acenando com a cabeça, pois sempre havia na casa muitos visitantes. Homens em uniformes fantásticos, mulheres com máquinas de escrever das quais ele deveria manter longe as mãos sujas, e eram todos sempre muito educados com seu pai e diziam que ele era um homem para ser observado, em que o Fúria tinha grandes planos para ele. Quem é Bem, Fúria, gente? às vezes... Parou um O pouquinho. chefe do pai dele? Quem é o Führer. Fúria? Führer. Quem é Führer? O Hitler. Adolf Hitler. Vocês já podem colocar aí, tá, pessoal? Que daí fica mais fácil para vocês entenderem. E no filme, já eu adiantando para vocês aqui, não existiam essas mulheres com máquinas de escrever. Ok? Então, olha como que o livro já tem uma riqueza de detalhes já no início da trama aí. Vai lá, Dudu. Bem, às vezes, quando uma pessoa é muito importante, prosseguiu a mãe, o homem que o emprega lhe pede que vá a outro lugar, porque lá há um trabalho muito especial que precisa ser feito. Que tipo de trabalho? Perguntou Bruno, porque se fosse honesto consigo mesmo, e ele... Só um Eita, me pouquinho. perdi aqui. Eu sei. Que tipo de trabalho? Tá no comecinho aqui, ó. Ah, tá. E ele sempre tentava ser. Teria de admitir que não sabia ao certo qual era o trabalho do pai. Então tá. Na escola... Parou aí. Eu Ok, queria que ok. vocês usassem, ó, quem tá com livro e papel, marca texto, quem não tá, marca aí no caderno de vocês. O Bruno, então, não sabia, é importante lembrarmos, que ele não sabia ao certo qual era o trabalho do pai dele. Então, por que que nós temos que nos, né? Por que que temos que nos mudar? O que que meu pai faz? Como que funciona? E aí ele começava só a observar uma coisa daqui, uma coisa dali, mas ainda as coisas não faziam sentido para ele. Vai lá, Dudu. Na escola, todos conversaram um dia sobre seus pais e Carl disse que seu pai era quitandeiro, e o que Bruno sabia ser verdade, porque o homem cuidava da quitanda no centro da cidade. E Daniel dissera que seu pai era professor, o que Bruno sabia ser verdade, porque o homem ensinava aos meninos maiores, dos quais era sempre melhor manter distância. E Martin dissera que seu pai era chefe de cozinha, o que Bruno sabia ser verdade, porque nas vezes em que o homem vinha buscar Martin na escola,
sempre vestia bata branca e avental xadrez, como se tivesse acabado de deixar a cozinha. Mas, quando perguntaram Ironia, ao né, Bruno o que gente? seu pai Vamos fazia, descobrir. Vai ser uma grande aham, ironia aí. quando perguntaram a Bruno o que seu pai fazia, ele abriu a boca para dizer-lhes e então percebeu que ele próprio não sabia. Só era capaz de dizer que seu pai era um homem para ser observado, em que o Fúria tinha grandes planos para ele. Ah, e que ele também tinha um uniforme fantástico. Sublinha É aí. um trabalho muito importante. Para, Dudu, Oi? desculpa. Eu sei que eu fico com uma chatice de ficar interrompendo a leitura, mas espera aí que é importante. Não, O tranquilo. pai, ele sabia que o pai tinha um uniforme fantástico. Destaca aí. Essa expressão, tinha um uniforme fantástico, ela é uma definição conotativa ou denotativa? Qual é a função da qual que é o sentido da linguagem empregado? Denotativo. Negativo. Denotativo? É. Uhum. É no sentido real esse Sim. uniforme Sim. fantástico? Vocês de fato acham que uma farda militar ali teria um significado fantástico? Ou, Pra ou ele está pessoas, sim. usando um sentido fantasioso? Eu acho que é denotativo. Acho que não é fantasioso. Não é fantasioso ele achar que uma farda era algo fantástico? Não sabia direito o que Não. representava. Ele não sabia o Então, que representava. Então, se ele não sabia o que representava e ele tentou, de uma certa maneira, codificar aquilo como um uniforme fantástico, conotativo ou denotativo? Negativo. Hã? hum, não sei, eu acho que é o significado real, Ele né? está Porque, usando um adjetivo fantástico para o uniforme. mas é da Mas claro, ele aparência só era do capaz de uniforme. dizer que o pai era um homem para ser observado. Então, ele era um homem de respeito. E para ele ser um homem respeitoso, ele usava um uniforme fantástico. Uma farda pode representar poder, autoridade. Isso é sentido denotativo. Mas a partir do momento que ele joga a palavra fantástico, ele está aderindo uma fantasia, como se ele fosse um super-herói. E aí o sentido é denotativo ou conotativo, Bovinho? Conotativo. Conotativo. Então já coloquem ao ladinho aí, tá? Professora, mas eu quero atribuir um sentido denotativo. Se você quisesse atribuir um sentido denotativo, você colocaria, ele usava uma farda representando o poder, você já dá o significado real. Quando ele coloca fantástico, ele acrescenta fantasia, ele acrescenta a imaginação. E as palavras que são empregadas com o sentido de imaginação, nós estamos lidando com o sentido conotativo da linguagem. Ok? Dudu, continua, meu anjo. É um trabalho muito importante, disse a mãe, hesitando por um momento. Um trabalho que precisa ser feito por um homem muito especial. Você consegue entender isso, não é? E todos nós temos que ir também, indagou o Bruno. Claro que sim, disse a mãe. Você não gostaria que seu pai fosse até o novo trabalho e se sentisse solitário lá, gostaria? Acho que não, disse Bruno. Papai sentiria muito a nossa falta se não fôssemos com ele. Ela acrescentou. De quem ele sentiria mais saudade? Perguntou Bruno. De mim ou de Gretel? Ele teria saudades de ambos igualmente, disse a mãe, que era partidária da opinião de não escolher favoritos, o que Bruno respeitava, especialmente porque sabia que, na verdade, era ele o favorito dela. Mas e quanto à nossa casa? Perguntou Bruno. Quem vai cuidar dela enquanto estivermos longe? A mãe suspirou e olhou o quarto ao redor, como se nunca mais fosse vê-lo novamente. Era uma casa muito bonita e tinha ao todo 5 andares, se incluirmos o porão, onde o... Parou aqui, professor. Tá. Só conclui a frase, Dudu, para que o outro possa continuar, ok? O Ok. cozinheiro. Onde o cozinheiro preparava toda a comida e Maria e Lars sentavam-se à mesa discutindo um com o outro, chamando-se de nomes que não se deveriam empregar.
E se Será que é esse considerasse. nome? Até aí, Dudu, obrigada. O que Tá será nada. o que será, né? O que seria, na verdade, nomes que não se deviam empregar? O que ele quer dizer com isso? Nomes Palavrões. ofensivos? Talvez palavras de Palavra. baixo calão, né? Palavras Uhum. grosseiras, palavras estúpidas, palavras torpes, que poderiam machucar, que poderiam incomodar. Vamos lá, Eduardo de Uhum. Mello, você. E se considerássemos o pequeno quarto no topo da casa que tinha janelas Oblíquas. oblíquas, através das quais Bruno conseguia ver até o outro lado de Berlim, se ficasse na ponta dos pés e segurasse firme no parapeito. Teremos que fechar a casa por enquanto, disse a mãe. Não, teremos que fechar a casa por enquanto, disse a mãe. Mas voltaremos algum dia. Mas e quanto ao cozinheiro? Perguntou Bruno. E Lars e Maria, eles não vão ficar morando aqui em casa. Eles não vão ficar morando aqui em casa. Eles vêm conosco, explicou a mãe. Mas agora basta de perguntas. Talvez seja melhor você subir e ajudar Maria a fazer as malas. Bruno levantou-se da cadeira, mas não foi a lugar nenhum. Havia apenas mais algumas perguntas que ele precisava fazer, antes que pudesse deixar o assunto de lado. Tá, É qual que é muito a longe? informação implícita aí também que nós podemos perceber? Nós podemos Que a mãe não tá nem um pouco contente com isso. que a mãe não está contente e que o Bruno também é um menino que a gente pode traçar um Curioso. comportamento para o Bruno. Ele é Curioso. curioso. Então, vamos Curioso. colocar aqui. Curioso. Ele é extremamente curioso, porque se a mãe falasse chega de perguntas, ele ia falar beleza e ia continuar tranquilamente seguindo as orientações da mãe. Mas não, ele se afasta e mesmo assim ele sabe que algumas dúvidas começam ainda a pairar sobre a sua cabeça e ele precisa ser nutrido por essas informações para que ele possa se sentir seguro. Então, tanto questionamento é também para mostrar, coloquem ao lado aí, a insegurança de Bruno com relação à mudança. Então, anotem. Insegurança. Ô, Pro, Oi, só faltou o nome dele ser George. por quê? George Jorge Curioso. Curioso. Ah! Curious George, né? Eu tenho o livro dele aqui em inglês. Então, pessoal, olha só. Tantos questionamentos e ele ter que se nutrir das respostas mostra a insegurança do menino diante daquela mudança repentina. E aí, o que será que vai acontecer nessa mudança repentina? Vamos lá, Eduardo de Mello. Pode continuar a leitura aí. É muito longe? Ele perguntou. O emprego novo, quero dizer, fica a mais de 1 quilômetro de distância? Oh, céus, disse a mãe rindo. Embora fosse uma risada estranha, porque ela não parecia feliz e se virou como se não quisesse que Bruno visse seu rosto. Sim, Bruno, disse ela. Fica a mais de 1 quilômetro de distância. Bem mais que isso, na verdade. Os olhos de Bruno se arregalaram e a boca fez um formato de O. Ele sentiu os braços pendendo estendidos ao seu lado, como costumava fazer quando alguma coisa o surpreendia. Você não quer dizer que iremos deixar Berlim, não é? Ele perguntou sem fôlego, esforçando-se para proferir as palavras. Temo que sim, disse a mãe tristemente com a cabeça. O trabalho do seu pai é... Mas e quanto à escola? Disse Bruno interrompendo-a. Algo que ele sabia que não podia fazer, mas pensou ser perdoável naquela ocasião. E quando a Carl Oh. e Daniel e Martin, como eles saberão onde eu estarei quando quisermos fazer alguma coisa juntos? Você terá que se despedir dos seus amigos, por enquanto, disse a mãe. Mas estou certa de que você os verá novamente com o tempo. E não interrompa sua mãe quando ela estiver falando, por favor.
Acrescentou, pois, apesar das notícias estranhas e desagradáveis, de certo não havia necessidade de Bruno quebrar as regras de boa educação que lhe foram ensinadas. Despedir-me deles? Ele perguntou, encarando-a com surpresa. Despedir-me deles? Repetiu, cuspindo as palavras como se a boca estivesse cheia de bolachas que ele mastigara, mas ainda não engolira. Olha só, gente, cuspindo as palavras. É possível você cuspir palavras? Não. Sentido conotativo. Então Depende, vamos criar professor. aí outro termo com sentido conotativo. Legal. É isso que eu quero. Eu quero que vocês treinem essa linguagem literária. Então vamos. Só depende se você tá tomando sopa de letrinha. Ai, cuspindo as palavras. Mesmo assim, você vai cuspir letras. As letras formarão palavras. Serão palavras? Mas para pensar, se você falar cuspindo, você vai estar cuspindo. Cuspindo, palavras. né, Conrado? Cuspindo. Eduardo, pode continuar, Eduardo. De Mello. Despedir-me de Carl e Daniel e Martin? Carl. Prosseguiu Bruno, a voz se aproximando perigosamente do grito, o que não era permitido dentro de casa. Mas eles são os meus 3 melhores amigos da vida. Mas eles são os 3 melhores amigos da minha vida toda. Ah, você fará novas amizades, disse a mãe, acenando com a mão no ar, como se pensasse o assunto. Gostei da interpretação. Vai lá. Calma aí, perdi. Supondo que para um menino fazer 3 grandes amizades para a vida toda fosse fácil. Mas nós tínhamos planos, protestou ele. Planos? Perguntou a mãe, erguendo uma sobrancelha. Que tipo de planos? Bem, eu não posso entregar o jogo, disse Bruno, que não podia revelar a natureza exata dos planos, os quais incluíam criar muita confusão, especialmente dentro de algumas semanas, quando a escola fechasse para as férias do verão e eles não precisassem mais passar todo o tempo apenas fazendo os planos, mas pudesse finalmente colocá-los em prática. Em prática. Que plano será esse? Botar fogo. Bagunça. Não. Traquinagem. Já foi. Quem que é agora? Que eu tinha pedido para ler? Regina. Regina. Oi. Você, sua leitura agora, Regina. Sinto muito, Bruno, disse a mãe. Sinto muito. Assim Sinto mesmo, muito, essa é a Bruno. informação. Sinto muito, Bruno, disse a mãe, mas os seus planos terão que esperar. Não há escolha quanto a isso. Mas, mãe, já chega, Bruno, disse ela, agora ríspida, se levantando para indicar-lhe que tinha falado sério quando disse que já bastava. Francamente, na semana passada você estava reclamando do quanto as coisas mudaram por aqui nesses últimos tempos. Bem, eu não gosto dessa história de apagar todas as luzes quando chega a noite, admitiu ele. Você tem que fazer isso, disse a mãe. É para nossa segurança. E quem sabe, talvez seja menos perigoso se nós mudarmos daqui. Agora eu quero que você suba as escadas e vá ajudar Maria a arrumar as suas malas. Não temos tanto tempo quanto gostaríamos para fazer os preparativos graças a certas pessoas. Bruno acenou e saiu cabisbaixo, sabendo que certas pessoas era uma expressão que os adultos usavam para pai, e ele próprio não podia usar. Ele foi vagarosamente até as escadas, segurando o corrimão com uma das mãos, e se perguntou se a nova casa, onde seria o novo trabalho, tinha um corrimão tão bom de escorregar. Opa, me perdi. De escorregar quanto aquela, pois o corrimão daquela casa vinha desde o andar mais alto. Começava do lado de fora do pequeno quarto, onde, se ele ficasse na ponta dos pés e segurasse firme no parapeito da janela, era possível ver até o outro lado de Berlim, até o piso térreo, bem adiante das 2 enormes portas de carvalho,
O que o Bruno mais gostava de fazer era subir ao bordo do corrimão no andar de cima e escorregar pela casa toda, fazendo barulho de vento ao longo do caminho. Descia do andar de cima até o próximo, onde estavam o quarto do pai e da mãe, e o grande banheiro, e onde ele não deveria ficar de maneira alguma. Descia até o próximo andar, onde ficava o seu próprio quarto e o de Gretel, e o banheiro menor, que ele deveria usar com frequência maior do que de fato fazia. Descia até o térreo, onde caía no final do corrimão e tinha que aterrissar equilibrado nos 2 pés, ou então perdia 5 pontos e tinha que começar tudo outra vez. O corrimão era a melhor coisa da casa, além do fato de vovô e vovó morarem tão perto, e quando pensou nisso, ele se perguntou se eles também viriam até o emprego novo e acreditou que sim, pois seria impossível deixá-los para trás. Ninguém precisava muito de Gretel, porque ela era um caso perdido. Seria bem mais fácil se ela ficasse para tomar conta da casa. Mas vovô e vovó, aí já era outra história. Bruno subiu devagar as escadas até o seu quarto. Aqui, Regina, tá com erro no PDF, tá? É Bruno subiu devagar. O emprego do verbo aí não tá no infinitivo, o verbo está no passado, tá? Subiu. Ok. Bruno subiu devagar as escadas até o quarto, porém, antes de entrar, olhou para trás e para baixo na direção do piso térreo e viu a mãe entrando no escritório do pai, que dava de frente para a sala de jantar, e onde era proibido entrar em todos os momentos, sem exceção, e escutou-a falando alto com ele, até que o pai falou mais alto do que a mãe era capaz, e isso terminou com a conversa entre eles. Então, a porta do escritório se fechou e, como Bruno não conseguiu mais ouvir nada, pensou que seria uma boa ideia voltar ao seu quarto e assumir as tarefas de fazer as malas, porque senão Maria era capaz de retirar todos os seus pertences do guarda-roupa sem devido cuidado e consideração, até mesmo as coisas que ele considera, no fundo, e pertenciam somente a ele e não eram da conta de mais ninguém. Ok. Novamente nós percebemos, né, nós encerramos o primeiro capítulo aqui, que ele era um menino também não só apegado à casa, mas apegado às coisas dele. Eu acho assim, tem pessoas que lidam muito bem com mudança, tem pessoas que não lidam tão bem com mudança. Então, e essa questão de mudança, a palavra mudança já diz tudo, né, pessoal? Então, assim, não é só você se deslocar de um local para o outro. Na verdade, uma transformação, né, de pensamentos que vai começar. Então, nós percebemos que Bruno tinha uma família que ele julgava ser uma família tradicional alemã, e agora eles têm que se deslocar, sair de Berlim e ir para a proximidade de um campo de concentração. Então, agora que nós vamos ver o que vai acontecer, né? Até então, o Bruno não queria se mudar. E ele ficava pensando o tempo todo que ele gostaria de levar as coisas que ele gostava, os amigos, a família, né, os avós, e não a irmã. O que a gente já percebe? Que ele e a irmã tinham uma rixinha, e ele ficava o tempo todo falando que a irmã era um caso perdido. Então, por que não deixar a irmã, né, ele pensava, e irmos para o outro campo? Vocês viram que a mãe, ela tem uma sensibilidade, a mãe tem um quê afetivo, porque ela tenta convencer o menino da mudança, convencer não, né? Ela tenta só mostrar para ele que pode ser algo bom, algo positivo, e ela sempre vai pelo lado sensível da história. Então, a mãe tem aquela representação nessa história mesmo da questão de proteção, de cuidado, de afeto, e isso está já no primeiro capítulo bem explícito aí. Tá? Agora, número 2, então, a casa nova. Então, já mudou o Bruno aí, vamos saber como vai funcionar a casa nova. Depois da Regina, eu tinha falado do outro aluno? Não. Não? Então, tá. Deixa eu ver quem que eu vou escolher aqui. Eu posso ler ainda, Pro. Tá, mas eu vou ver ainda quem não leu. Felipe, você tá aí, meu Oi. Felipe? Você pode Tô ler? aqui. Você pode ler? Claro. Seguindo. Tá enxergando bem aqui? Quer que aumente a letra ou tá tudo certo?
Eu tô com o livro, professora, sim. Ah, então Achei tá. que eu não tava. Ai, que ótimo. No livro tá na página 18, né? Sim, certinho. Então, Pode ler? você vai ler, Felipe? Marca aí no seu livro, então, porque aqui a leitura em PDF tá diferente. Você vai ler. Peraí. Até a palavra prática, que estará presente na página. Me ajuda aí, Bovinho. Você que também está com livro e papel. Não, eu voltei aqui, peraí. Eu voltei do PDF só um pouquinho, ô Felipe. Até a palavra, Felipe, sussurros, que estará acho que isso, vamos ver aqui. Acho que isso tá. Até, Felipe, na página 20, o ponto final aí. Não, pode ler até pouco bravo. Até onde tem parênteses. Da página Final do Tá, já segundo achei parágrafo aqui. da página 20. Acabei de Já explicar. achei aqui, beleza. Achou, né? Então tá. Deixa eu só voltar aqui para todos acompanharem. A casa nova pode começar, Felipe. Quando Bruno viu a casa nova pela primeira vez, seus olhos se arregalaram, a boca fez o formato de um O e os braços penderam estendidos ao lado do corpo novamente. Tudo nela parecia ser o oposto da casa antiga, e ele não podia acreditar que eles iriam de fato morar lá. A casa de Berlim ficava numa rua calma, ao longo da qual havia mais um punhado de casas grandes, como a dele, e era sempre agradável olhar para elas, porque eram quase iguais à sua própria, mas não exatamente. E nelas moravam outros meninos com quem ele brincava, se fossem amigos, ou de quem mantinha distância, se fossem encrenca. A casa nova, no entanto, ficava isolada num lugar vazio e desolado, e não havia nenhuma outra casa à vista, o que significava que não haveria outras famílias por perto, nem meninos com quem brincar, fossem amigos ou fossem encrenca. A casa de Berlim era enorme, e mesmo tendo morado lá durante 9 anos, ele sempre conseguia encontrar novos cantos e passagens que ainda não tinha explorado inteiramente. Pessoal, Havia parou até aqui só um mesmo pouquinho. cômodos. Felipe, só um pouquinho. Quantos anos tinha o Bruno, gente? 12? Tinha 12? Não, a Gretel tinha 12, ele tinha 9 anos. Ele tinha 9 anos. Então, quando ele fala aqui, ó, e mesmo tendo morado lá durante 9 anos, ou seja, ele morava nessa casa desde o nascimento dele, que nós temos a idade dele. O Bruno tem 9 anos, legal, mas vocês acham que esse livro é um livro apropriado para uma criança de 9 anos? Não. Não. Não, né, pessoal? Primeiro que a criança de 9 anos, ela ainda não está apropriada de alguns conteúdos que aqui são abordados, né? Continua, Felipe. Tá. Havia até mesmo cômodos, como o escritório do pai, onde era proibido entrar em todos os momentos, sem exceção, nos quais ele estivera apenas uma ou outra vez. A casa nova, contudo, tinha só 3 andares. O andar de cima, onde ficavam todos os 3 quartos e um único banheiro. O andar térreo, com a cozinha, a sala de jantar e um escritório novo para o pai, que ele presumia apresentar as mesmas restrições do antigo, e o porão, onde dormiam os criados. À volta toda da casa antiga de Berlim haviam outras ruas com casas grandes, e ao se chegar ao centro da cidade, havia sempre gente caminhando e parando para conversar uma com as outras, ou correndo e dizendo que não tinham tempo para parar. Hoje não quando havia 101 coisas a se fazer. Eram lojas com lustrosas fachadas comerciais e bancas de frutas e legumes repletas de bandejas, em que se erguiam pilhas altas de repolho, cenouras, couve-flores e milho. Algumas transbordavam de alho poró e cogumelos, nabos e couves de bruxelas. Outras estavam cheias de alface, feijões verdes, abobrinhas e pastinacas. Às vezes ele se divertia ficando bem na frente dessas bancas,
cerrando os olhos e respirando seus aromas, sentindo a cabeça rodopiar com os cheiros misturados da doçura e da vida. Mas ao redor da casa nova não havia outras ruas, ninguém caminhando por lá ou correndo por ali, e certamente nada de lojas, nem de bancas de frutas e legumes. Quando fechava os olhos, tudo ao seu redor parecia simplesmente vazio, como se ele estivesse no lugar mais solitário do mundo, no meio de lugar nenhum. Em Berlim havia mesas postas na rua, e de vez em quando, ao caminhar para casa, vindo da escola com Karl, Daniel e Martin, via homens e mulheres sentados nessas mesas, bebendo refrescos espumantes e rindo alto. As pessoas sentadas naquelas mesas deviam ser muito engraçadas, e ele costumava pensar porque não importava o que dissessem, alguém sempre ria. Porém, havia algo a respeito da casa nova que fazia Bruno pensar que ninguém jamais ria por lá, que não havia motivo para riso e nada com que se alegrar. Acho que isso foi uma má ideia, disse Bruno algumas horas depois de terem chegado, enquanto Maria estava desfazendo suas malas no andar de cima. Pro, Maria não era a Oi. única. só pra avisar que o PDF não tá onde ele tá. E agora? Foi, né? Não, um pouquinho mais pra baixo. Maria não era a única isso aqui. Não, um pouquinho mais pra cima, Pro. É que Sim. Aí. no início do parágrafo. Volta. Aí. Aqui. Obrigada. Pode continuar? Sim, pode continuar. Maria não era a única criada na casa, inclusive havia outras 3, bastante magras e que só se comunicavam por meio de sussurros. Havia também um velho que, se segundo lhe disseram, deveria preparar-lhes os legumes todo dia e servi-los à mesa, e cujo semblante era sempre infeliz, mas também um pouco bravo. Obrigada, Felipe. Eu estava acompanhando pelo livro aqui e o livro a sequência é diferente. Rafinha, Rafaela, você pode continuar aí a leitura para a gente, por favor? Você vai acompanhar em PDF ou você tem um livro papel? PDF. Tá, não tem problema. Prof, Fala, Regina. sabia que hoje é aniversário da Rafa? Ô, Rafa, parabéns, minha linda. Obrigada. Felicidades, que Deus te abençoe bastante, te conceda os desejos do seu coração, que você tenha sabedoria e continue essa menina maravilhosa e linda que você é. Obrigada. Muito obrigada pela sua companhia, eu gosto muito de você. Também, Pro. Vai lá, Rafinha, de presente eu vou te dar uma leitura. A Vamos lá. partir do Não Temos o Luxo de Achar Alguma Coisa? Não temos o luxo de achar alguma coisa. Isso aí. Não temos o luxo de achar alguma coisa, disse a mãe, abrindo a caixa que continha um jogo de 64 taças, com o qual o vovô e a vovó a haviam presenteado por ocasião do casamento com o pai. Há pessoas que tomam todas as decisões em nosso nome. Bruno não sabia o que ela queria dizer com isso e fingiu que a mãe nada dissera. Acho que isso foi uma má ideia, ele repetiu. Acho que o melhor a fazer seria esquecer tudo isso e simplesmente voltar para casa. Podemos considerar que valeu como experiência, acrescentou ele, frase que aprendera recentemente e que estava determinado a empregar com a maior frequência possível. A mãe sorriu e depositou os copos cuidadosamente sobre a mesa. Depois, tenho mais uma frase para você aprender, ela disse. É a seguinte: temos que procurar fazer o melhor de uma situação ruim. Gente, vamos marcar isso daí. Olha que legal. Eu acho que isso aí, a mãe está falando e traz uma reflexão para a gente, né? Ainda mais nós que estamos vivendo também num tempo tão difícil. Quando ela fala, né? Temos que procurar fazer o melhor de uma situação ruim. Vamos marcar isso daí? Traz um ensinamento, né, pessoal? Isso tá parecendo a mensagem que eu mandei pra minha mãe num cartão de Dia das Mães. No Dia das Mães. É que ela geralmente faz resto, sabe? Sabe aquela sopa de resto? Sei. Então, aí eu desenhei um monte de comida assim, solta, e falei que ela sempre conseguia fazer as coisas ruins e uma coisa boa. Ai, que lindo. Me emocionei, de verdade.
Que lindo! Você foi muito sensível. Que bonito isso. Gente, então assim, eu acho que aqui a mãe do Bruno, né, ela conseguiu, parece que a mãe do Bruno estava vivendo esse momento que nós estamos vivendo agora. Então vamos pegar a exemplo do que ela está falando aí, né, trazer uma reflexão pra gente. Vamos transformar essa situação ruim em algo bom. Então, vamos já refletir sobre isso aí. Pode continuar, Rafinha. Bem, eu não sei se temos mesmo, disse Bruno. Acho que você devia dizer ao papai que você mudou de ideia e que, bem, se tivermos que ficar aqui pelo resto do dia e jantar aqui essa noite e dormir aqui, já que estamos cansados da viagem, então tudo bem, mas seria melhor levantar bem cedo amanhã se quisermos chegar a Berlim antes da hora do chá. A mãe suspirou. Bruno, por que você não sobe logo e vai ajudar a Maria a desfazer as suas malas? Ela perguntou. Mas não faz sentido desfazer as malas se nós só vamos... Bruno, vá logo, por favor, disse ela, ríspida, pois aparentemente não havia problema se ela o interrompesse, embora na situação contrária não funcionasse assim. Estamos aqui, já chegamos, e este será o nosso lar durante o futuro previsível. E é melhor que tentemos aproveitar o que for possível, está entendendo? Olha, outra ideia aí também, né, pessoal? Temos um futuro previsível, né, uma esperança de sairmos dessa, e nós temos que, nesse tempo, aproveitar o que for possível. Vamos marcar isso aqui também, pessoal? Olha, tá fazendo muito sentido. Vamos marcar. Uma coisa que eu achei interessante é que eles continuam repetindo várias vezes esse futuro previsível no livro. É que assim, esse futuro previsível até é uma esperança para eles, né? Mas tá entre aspas futuro previsível, você tá vendo? Uhum. Então, como tá entre aspas, não é algo previsível assim, né? Então, assim, até pode servir como uma ironia, uma figura de linguagem aí, né? Eles desejam que seja um futuro bom e que essa situação dure pouco. Seria o quê? O desejo deles. Mas não é, mas isso não significa, né? Não significa que seja isso. Pode continuar, Rafinha. Ele não sabia o que queria dizer futuro previsível e disse isso a ela. Significa que é aqui que nós moramos agora, Bruno, disse a mãe, e chega deste assunto. Bruno sentiu uma dor na barriga e percebeu algo crescendo dentro dele. Alguma coisa que, quando conseguisse sair das maiores profundezas de dentro dele, até o mundo exterior, o faria gritar e berrar que tudo aquilo era errado e injusto, e um grande engano pelo qual alguém haveria de pagar algum dia, ou, em vez disso, simplesmente o faria desmanchar-se em lágrimas. Ele não conseguia compreender como tudo aconteceu. Pessoal, aqui também, ó, desmanchar-se em lágrimas. Vocês estão vendo? Esse desmanchar-se em lágrimas também está no sentido conotativo da linguagem. Tanto que tem uma figura de linguagem empregada aí. Ele não vai desmanchar-se em lágrimas, tá, pessoal? É um exagero isso. Qual é a figura de linguagem que fala, que exagera as coisas? Como que ela chama? Hipérbole. Então, vamos colocar no livro de vocês. Marquem aí, então, outra ideia no sentido conotativo. E ao lado escrevam aí hipérbole, que é um grande exagero. Então, é um termo hiperbólico. Pode continuar, Rafinha. Num dia ele estava perfeitamente alegre, brincando em casa com os 3 melhores amigos da vida toda, escorregando pelos corrimãos, tentando ver toda a cidade de Berlim da ponta dos pés, e agora estava encalhado nessa casa fria e desagradável, com 3 criadas sussurrantes e um servente que era a um só tempo infeliz e bravo, onde ninguém parecia ser capaz de rir novamente. Bruno, quero que suba e desfaça as malas e quero que vá agora, disse a mãe, uma voz pouco amigável. E ele sabia que ela estava falando sério, então deu meia volta e marchou para o outro lado, sem dizer mais nenhuma palavra. Ele sentia as lágrimas brotando sob seus olhos, mas estava determinado a não deixá-las aparecer. Bruno subiu as escadas e virou-se lentamente numa volta completa, na esperança de encontrar uma pequena porta ou cubículo que pudesse afinal ser explorado decentemente, mas não havia nada.
Naquele piso havia apenas 4 portas, 2 de cada lado, Só lê até o final do parágrafo, por favor. de frente uma para as outras. A porta de seu quarto, a porta do quarto de Gretel, a porta do quarto da mãe e do pai e a porta do banheiro. Ok, obrigada, Rafa. Deixa eu ver aqui quem vai continuar. Liza, você pode ler pra gente? Sim. Obrigada. Eu tô lendo por PDF. Não, aqui. tudo bem, você pode ler por aqui. Eu vou agora ficar ligada aqui para não errar. Tá, aqui não é a minha casa e nunca vai ser, ele murmurou, enquanto atravessava sua própria porta para encontrar todas as suas roupas espalhadas sobre a cama e as caixas de brinquedos e livros ainda fechadas. Era óbvio que Maria não tinha estabelecido suas prioridades direito. Mamãe mandou eu ajudar, ele disse baixinho, e Maria acenou e apontou para uma sacola grande, contendo todas as suas meias e cuecas e camisetas. Se você separar tudo isso, pode colocar no baú de gavetas bem ali, ela disse apontando para um baú grosseiro que ficava do outro lado do quarto, junto a um espelho coberto de pó. Bruno suspirou e abriu a sacola. Estava cheia até a boca com suas cuecas, e ele queria apenas rastejar para dentro dela, torcer para que, quando tornasse a rastejar para fora, ele acordasse e estivesse em casa novamente. O que você acha de tudo isso, Maria? Ele perguntou após um longo silêncio, pois sempre gostara de Maria e a considerava um membro da família, embora o pai dissesse que ela era apenas uma criada, e muito bem paga por sinal. Tudo isso o quê? Perguntou ela. Isso, disse ele, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Vir a um lugar como este, não acha que cometemos um grave engano? Isso não cabe a mim dizer, Sr. Bruno, disse Maria. Sua mãe já lhe explicou sobre o trabalho de seu pai e... eu já cansei de ouvir sobre o trabalho do meu pai, disse Bruno interrompendo-a. É só disso que se fala, se é que você não sabe. Trabalho do papai, isso e aquilo. Bem, se o trabalho do meu pai significa que temos de mudar de nossa casa para longe do corrimão escorregador dos meus 3 melhores amigos, então acho que meu pai devia pensar 2 vezes a respeito do trabalho dele, não acha? Neste exato momento, houve um ranger no corredor do lado de fora, e Bruno viu a porta do quarto da mãe e do pai se abrir, deixando uma pequena fresta à vista. Ele congelou, incapaz de se mover por um momento. A mãe ainda estava no andar de baixo, que significava que o pai estava lá dentro e era bem capaz que tivesse escutado tudo que Bruno acabara de dizer. Ele observou a porta, mal ousando respirar, imaginando se o pai sairia de lá e levaria para baixo para uma conversa séria. A porta se abriu mais e Bruno deu um passo atrás conforme apareceu uma figura. Porém, não era o pai. Era um homem bem mais jovem e também mais baixo que o pai, embora usasse um tipo de uniforme igual, mas sem o mesmo número de condecorações. Ele parecia muito sério, e o cap estava bem preso à cabeça. Ao redor das têmporas, Bruno viu que seu cabelo era bem loiro, um tom de amarelo quase sobrenatural. Ele trazia uma caixa nas mãos e caminhava em direção à escada. No entanto, parou por um instante quando viu Bruno ali o observando. Ele mediu o garoto de cima a baixo, como se jamais tivesse visto uma criança antes, e não soubesse ao certo o que fazer com uma. Se devia comê-la, ignorá-la ou chutá-la escada abaixo. Em vez disso, acenou brevemente com a cabeça e seguiu seu caminho. Quem era esse? Perguntou Bruno. O jovem parecera tão sério e ocupado que ele presumiu ser uma pessoa de grande importância. Creio que era um dos soldados de seu pai, disse Maria, que ficara bem ereta quando o jovem apareceu e mantivera as mãos diante de si como uma prece. Ela voltara os olhos... Termina só de ler esse parágrafo, Laizinha. Tá. Para o chão em vez de olhar para o seu rosto, como se temesse ser transformado em pedra se olhasse diretamente para ele, e só relaxou quando o jovem se foi. Nós vamos conhecê-lo com o tempo. Ok, obrigada. Vou interromper aqui. Pessoal, o que vocês acharam até agora da história? Vamos lá. Quero ouvir opiniões de vocês. Por enquanto tá tranquilo, por enquanto não aconteceu nada muito sério. Sim, mas até agora, como que você achou? Você achou que é um livro complexo ou tá tudo tranquilo? Por enquanto tá tudo tranquilo. Tô tranquilo. Tá tudo bem. Tá, além do Bovinho, quem são os outros alunos que poderiam falar aí? Luísa, o que você tá achando, minha linda?
Depende do ponto de vista, porque, tipo, eu já tô mais na frente do livro, então já vi outras coisas, mas se for o agora, Não, o o de agora agora. tá tranquilo. Deixa só. Onde a gente tá agora tá mais Tá. tranquilo. Vamos ouvir agora a Luísa. Vai lá, Luísa. Acho que, tipo, eu já assisti o filme, mas eu nunca li o livro. Então, tá fácil a leitura. A leitura tá fácil, legal. Isso é um ponto, então, tranquilo. Todos concordam com a Luísa? Dão um joinha aí. Uma leitura, então, fácil. Então, não é um livro que tem uma linguagem não acessível. A linguagem é bem acessível para vocês. Ótimo. O que mais, Luísa, que você estava falando? É isso. Tá, mas a história para você. Então, vamos falar agora, vamos pegar o foco narrativo. Pronto. Texto é texto narrativo, gente? É um texto narrativo? É um texto narrativo. Mas tem muitas descrições, não tem? Porque ele quer que nós elaboremos na nossa imaginação o cenário do local onde ele está. Vocês, pela descrição do Bruno, vocês conseguiram reparar como que era a casa dele em Berlim? Sim. E como é a casa agora? Sim. A nova casa? Sim. Sim? Então, assim, até agora o que nós lemos foi mais sobre isso, para descrever como era a casa antiga, o apego afetivo que ele tinha com a casa antiga e a rejeição ainda que ele está tendo do novo, né? É como se ele já estivesse pressentindo que algo ruim poderia acontecer no local onde ele estava indo. A mãe, já falei para vocês, era uma mulher muito esperançosa, o pai muito autoritário, vocês perceberam também. E a empregada, né, a ajudante deles, a Maria, ela agia exatamente como todas as funcionárias naquela época, né? Muito serva, auxiliadora, porém muito calada, ela não se intrometia em nada. Vimos então o texto narrativo e qual que é o foco até então aí? O que vocês entenderam até agora? O que deu para entender? Estelinha, o que você entendeu? Ativei seu microfone aí, Estela. Como assim o que eu entendi? O que você entendeu até agora da história? Sim, mas tipo, o quê? É que não aconteceu tanta coisa agora, ele só se mudou. Ele só se mudou. Tá. Sim. Mas até agora, você gostou da história? Sim. Achou tranquilo? Conrado, queria que você falasse um pouquinho. Meu microfone é muito estourado, professor. Não, tá tranquilo. Tô conseguindo ouvir normalmente seu microfone. Pode falar. Tá tranquilo? É o que o povo falou. Por enquanto eu tô tranquilo. Ele só mudou de casa e falou muito sobre o Hitler, o filme. Ele apenas apontou, ele falou, mas ele não retratou ainda o Hitler, né? Sim. Vitória. Vitória? Não tô conseguindo ativar seu microfone. Gabriel? Ah, tá, você conseguiu. Vitória, ele na verdade só citou o nome do Führer, do Hitler aí, né? Do Führer, que ele jogou aí na história. Como que ele chama o Hitler? Pro, tô travando tudo, eu não tô conseguindo te ouvir. Fúria. O Fúria, né? Então tá, vou tentar falar com a Helena aqui. Helena? Helena? Não estou conseguindo falar com a Helena. Clara? Vitória, tudo bem. Se você tá tudo cortado para você, não tem problema, não. Clara? Ítalo? Tem alguns alunos que os microfones não estão ativos e não estão escrevendo no bate-papo. Eu não sei se está por aqui. Tá, ó, eu tenho alguns falando aqui, ó. O Arthur Evelyn colocou no chat que até agora ele só fala sobre como que foi a mudança do Bruno. Legal. Ítalo, eu consegui ouvir você. Você pode falar, Ítalo?
Você pode ativar o seu microfone? Eu tinha escutado um seu oi. Pode escrever? Tá, então legal. Eu só vou pausar aqui então, pessoal, a gravação, porque nós vamos continuar aqui a nossa discussão ainda e vocês vão impor ainda agora mais algumas curiosidades de vocês. Mas isso nós vamos acabar respondendo também na próxima aula, ok? Olha, o Eric, ele expôs aí que os pais não estão nem aí para a opinião do Bruno. Tipo, o Bruno não quer... Falar uma vez que os pais ligam para a opinião dos filhos quando é em relação à mudança. Não, mas não é nem questão em relação à mudança. Claro, né? Ele é uma criança. E era o trabalho do pai, ele precisava ir. Aí o Paixão colocou aqui também. E o pai do Bruno não tá nem aí para os judeus. Isso aí ainda, né, Paixão? Nós vamos conseguir... Ainda não foi mostrado. Não foi mostrado ainda. É algo que nós estamos supondo. Ou também pela investigação que nós já fizemos do filme.